Synchronized. Synchronized. Tá bom, vamos pro pau. Vamos pro pau. Então, conta aí, pastor, como é que o senhor se converteu? Opa! Tem umas histórias, né? O meu processo de conversão foi assim, uma coisa meio diferenciada, porque a minha mãe, na verdade, né, ela aceitou Jesus e começou a vir para a igreja, começou a buscar a Deus. No princípio, minha história é bem engraçada, porque eu sou filho de metade de uma família católica, outra metade evangélica presbiteriana. A parte do meu pai, evangélica presbiteriana. A parte da minha mãe, apesar de serem árabes, né, eles eram católicos, todos convertidos ao catolicismo, ao cristianismo católico. E aí criou uma confusão, que meu pai estava desviado, era muito doidão e tal, só que ele sabia dos princípios da Bíblia e não queria deixar me batizar, porque ele não queria que batizasse criança na igreja católica, né? E a família da minha mãe não, porque tem que batizar ele e tal. Aí pintou nessa, no meio aí, pintou um tio meu, que é cunhado da minha avó, casado com uma irmã dela, árabe, mas ele é alemão. Nossa. Alemão, da Alemanha mesmo, não é que alemão brasileiro não, alemão vindo da Alemanha, que ele era luterano de raiz, tirar esse trem daqui, tá sobrando. Ele era luterano de raiz, né, da igreja luterana mesmo, de Lutero, tradicional, luterana livre. E o que aconteceu foi que ele falou, vamos resolver essa questão, né. Então, já que você não quer que batize na igreja católica e eles fazem questão de batizar a criança, vamos para a luterana, que é uma igreja protestante, e que batiza a criança. E me batizaram lá. Aí eu fiquei aquele misto ali, né? Protestante de raiz, de nascença. Luterano, protestante de nascença. Aí meu pai e minha mãe moravam em Curitiba, vieram para Cianorte, eu tinha um ano e meio, quase 2 anos. E quando chegaram aqui, muita coisa aconteceu, encurtando a história. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, a minha mãe começou a ser evangelizada por uma professora da escola, que ela também era professora. E com sede de Deus, a primeira posição dela foi procurar a igreja luterana, onde eu fui batizado. Ela foi algumas vezes, acabou não dando certo, porque minha mãe acho que já tinha um chamado de Deus especial, assim, para servir ao Senhor dentro de um mover pentecostal, né, com a obra do Espírito Santo. E ela começou a procurar, e dentro da escola que ela trabalhava tinha umas irmãzinhas de oração, que era servente da escola, que eram da Presbiteriana Renovada, né? E essas irmãs reuniam aí, oravam e tal, e ela ia, orava junto, e Deus começou a fazer, e a tal da professora que evangelizava conseguiu convencer minha mãe a ir para a igreja batista. E minha mãe começou a frequentar a igreja batista, onde ela se firmou, batizou. Meu pai continuou desviado por muito tempo, aproximadamente uns 9 anos depois disso foi que ele veio a se reconciliar com Deus e tocar a vida adiante, servindo ao Senhor, né? Hoje eles são bispos, graças a Deus. Mas dentro desse processo, quando eu tinha ali uns 8 ou 9 anos, eu desci as águas, eu fui batizado nas águas. Vem cá, coração. Vem, papai. Não? A Elisa está ali, está com vergonha. E o que aconteceu foi que eu desci as águas, batizei. Passado um tempo, com 11 anos de idade, eu fui batizado, com 11, 12 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo, numa vigília, numa floresta, um mover de oração que a gente teve lá. E aos 14, 15 anos aí, eu meio que dei uma distanciada, tal, nunca da igreja, sempre na igreja, servindo, mas assim, o brilho do mundo começou a chamar, né? Então eu considero a minha conversão mesmo, o que aconteceu comigo depois desse período, sabe? Apesar das convicções que eu tinha de Deus, sempre quebrantar, sabe aquela coisa, ficar pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão, até que um dia eu cansei, eu falei, não, eu tenho que começar a buscar Deus na palavra, porque o crente que é nascido dentro da igreja, tipo que nem eu assim, ele é muito cozido, velho, muito preguiçoso com a Bíblia. Ele está acostumado a ouvir pregação, então ele não quer saber de abrir a Bíblia e ler, não, são raros os casos. Ele é bem doutrinado nessa linha, então ele conhece, mas contato com a Bíblia tem muito pouco. Então eu comecei a mergulhar na palavra. A primeira história que eu fui avaliar, lembrando das aulinhas que eu tive nessa linha, foi de Jonas, né? O lance do peixe e tal, a baleia veio, comeu o Jonas, que vomitou o Jonas.
Eu, o lance de vomitar o Jonas, achei muito trash. Na época eu era metaleiro, né? Muito doido. Eu achei muito legal o negócio de vomitar e tal, né? Falei, deixa eu ver isso aí de perto. Aí eu fui atrás de ver esse negócio, comecei a ler a Bíblia, depois de Jonas eu fui ler Sansão, depois de Sansão eu fui ler Moisés, e assim foi. E aí, quando eu entrei para o exército, tiro de guerra, 19 anos de idade, eu estava lá fazendo uma vida mais cristã do que mundana, mas para Deus isso daí já é o suficiente, né? Deus, ele analisa o coração puro e sincero. E o meu lance foi que eu tive alguns amigos que morreram de acidente de trânsito alcoolizado com cerveja. E como eu negociava um pouco isso aí, tomava cervejinha e tal, aquela coisa, ia para uma balada, para uma festinha, saia do culto e balada, crente sem vergonha mesmo, safado. E, baladeiro, pecador, e pior que o ímpio, né? É o fariseu, né? Eu era o fariseu. E aí peguei e comecei a fazer votos, além daquela busca da palavra, eu comecei a fazer votos. Então eu acredito que conversão mesmo, mudança de atitude, foi ali aos 19 anos, no mês de junho, quando eu tomei essa posição com Deus dentro do tiro de guerra. Eu já era batizado nas águas, já era batizado com o Espírito Santo, mas conversão mesmo, de verdade, mudança de atitude, aos 19 anos de idade. Aí eu deslanchei, eu fui atrás de servir a Deus, ser discípulo, me tornar livre, aí foi. Então tá, perguntar umas coisas, curiosidade. Verdade ou lenda? O ouriço de 7 skates, quem tá encaixado, verdade ou lenda? Lenda. Foram 6 encaixados. Foram 6 encaixados. 6 encaixados, lenda, 7 é lenda. 7 é lenda. Não, eu acho que nem o Hulk não pula 7 skates. Foi encaixado, 6 encaixados. Lembra aqueles pulos do Hulk, né, no filme, né? Ele pulava na montanha, quebrava tudo quando caía no chão. Então, o 7 skates sem estar encaixado é lenda, é 6 encaixados. 6 encaixados. Ah, tá. Quero ver o bunda gorda, ele faz isso hoje. Qual mais? O Fiat 147 sai da oficina, capotado. Verdade ou lenda? Um misto de lenda com verdade, porque não saiu da oficina, foi uma estripulia. O que aconteceu? Meu pai chegou, encostou, o Fiat não levantava nem o vidro, pra você ter ideia. Foi uma fase que a gente vendeu tudo que tinha para montar a confecção, né, que meu pai teve. Aí o que aconteceu foi que tá gravando, meu amor, tá? É entrevista, como é que chama? De carona pro Arena, só que nós andamos de carona na sala VIP. Tá filmando, já tá acabando, né? Já tô indo. Aí o Fietão, ele era o seguinte, nós compramos um Fietão porque tinha que andar, né? E o bicho bagaçado, não levantava nem o vidro, coitado do Fietão, testa da coisa. E aí o que aconteceu foi que meu pai chegou um dia e foi pra dentro de casa, e eu vi a chavona marculinando, eu com 14 anos de idade. Fui lá, passei a mão na chave, falei, pai, posso ir lá no carro? Ele falou, pode. Eu falei, posso ligar? Ele falou, pode, coisa que ele já tinha me ensinado. Posso manobrar? Ele falou, só primeira e ré. Primeira e ré. Primeira e ré. Quer dizer, dá uma primeirinha, vai até ali 10 metros para frente, dá uma rézinha, volta. Treinamento, igual ele estava me ensinando. Beleza, não sai de frente de casa, tá tudo certo. O que aconteceu? Primeira eu esqueci que era ré. Eu pus segunda, pus terceira, pus quarta. Parei na esquina de cima, peguei um amigo meu, parei na outra esquina, peguei mais um amigo, fui pegando, peguei 4 moleques além de mim, enfiei dentro do Fietão e fomos andar de carro. Aí chegou ali embaixo na Avenida Minas Gerais, onde tem a pista de caminhada indo para casa da pastora Ju ali, que tinha as 2 vias, né? Hoje tem uma pista de caminhada em cima da outra mão, era muito areião. Aí eu entrei ali, olhei para os moleques e falei, desse jeito, vamos fazer um rally. E acelerei. Só que o bocó de mola não sabia o que era dirigir num areião em alta velocidade. E aconteceu que o pneu envolveu ali no areião mais ou menos 70, 80 por hora e tomou minha direção, eu não consegui esterçar mais o volante e me jogou pro barranco. E a pista era mais baixa que o barranco, fazia tipo uma rampa. Aquilo saltou, foi que nem filme, cara. O Fietão rolou com 5 lock dentro e a gente parou escorado numa árvore à beira de um precipício, cara. Acho que Deus ali misericordioso agiu, né? Aí o rádio tava ligado, cara, um radião daqueles motorrádio, e saiu da sintonia e de repente ele abriu o olho, tava lá de ponta cabeça,
Eu escutei aquele barulho e falei, sarta que vai explodir. Aí só foi moleque vazando pelo vidro, graças a Deus não machucou ninguém. Tinha um menor de 9 anos de idade dentro, cara. Você vê que loucura. Moral da história, eu fui correndo para casa, não era tão longe. E eu mesmo dei a notícia pro meu pai desceu lá comigo. Quando a gente chegou, o circo estava armado. Polícia, mais de 100 pessoas, porque um capotamento na rua da cidade era um evento. Aqui onde não tinha nada, em Cianorte, né? Era um evento. Aí foi todo mundo para lá e foi aquele vexame, né, cara? Fiz meu pai pagar o nome micão, pagar a multa também e pagar vergonha no fórum, porque daí ele, responsável pelo menor, foi parar lá no fórum, né? E coitado, o que ele podia fazer? Mas daí já era. Tava na oficina não, teve que ir depois. E eu fiquei sabendo também que o senhor quis enterrar o meu irmão, senhor aí. Com muita alegria, eu tentei enterrar a Lúcia, né? Foi tadinha da Ana, coitado. Perdão, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Que a vida te dê muitos montes e nenhum buraco na sua vida. Porque foi assim, a gente pegou uma escavadeira, você é mais moleque ainda, né? Começa a baixar o nível mesmo da idade. E tinha eu um amigo meu, o Denis, ele é cartorário, tem cartório em Japurá, em Nova Esperança, não sei aonde mais aí. E a gente cavou um buraco com aquela escavadeira, né? Foi cavando e fizemos um buraco lá. E a Ana Lúcia dando bobeira ali por perto, eu falei pra ela assim, vem cá, você quer ser cobaia? Ela falou assim, eu adoro ser cobaia. Ela não sabia o que era cobaia, ela achava que era um negócio muito bom, né? E aí falei, então vem cá, pegamos ela com o braço e descemos ela no buraco, cara. Aí ela já tinha ali o quê? Uns 9, 10 anos de idade. E a menina começa a ficar mocinha mais cedo que o garoto, né? E já estava formando o quadril dela. Ela entrou, a perna entrou beleza. Quando caiu lá embaixo, encaixou o quadril. E aí, rapaz, tadinha. Foi que ela até foi herói, porque foi ela calmando, nós dois desesperados, ela calmando, passava com a mãozinha do lado, ia cavando ali, a gente tentava puxar ela do braço, não conseguia tirar. Aí no desespero eu saí correndo pra rua, deixei o Denis lá cuidando dela, tava tudo certo, não faltava ar, também não era nem tão fundo, pra você ter ideia, a gente pegava na mão dela do lado de fora e tentava tirar. Mas tinha a Josi, uma vizinha nossa, trabalhou muito tempo no INSS aqui em Cianorte, e a Josi, ela estava passando na rua aquela hora, o Josi, pelo amor de Deus, era mais adulta, já mais madura, e eu chamei ela, Josi, pelo amor de Deus, vem ajudar que enterrei a Ana lá no fundo. Ela correndo lá no quintal, achando que a Ana estava debaixo da terra, não era, né? Era o buraco, ela encaixada. Aí a Josi pegou na mão da Ana, igual eu e o Denis tinham tentado, e puxou e conseguiu tirar, e a gente pegou e tirou ela de lá, e deu tudo certo. Ela está viva. Está viva. Eu acho. Então, dá finalmente uma benção para a galera. A bênção de Deus sobre todo mundo aí que está vendo de Carnaval com a Arena. Mas acima de tudo, né, galera? Vamos ganhar alma aí, né? Às vezes vocês veem a gente aí em cima do púlpito pregando, ministrando revisão, multiplicando, Deus usando a vida da gente, orando aí, expulsando demônio, sendo usado como vaso aí para o pessoal ser batizado com o Espírito Santo, admirando, né, o nível de mestre que a gente tem na palavra, assim. Só que isso aí a gente não nasce desse jeito, né? A gente não nasce assim, muito menos queria ser isso aí. Na verdade, a gente ouviu Deus falar e chamar, e entendeu que o reino de Deus tem pressa. E a Bíblia diz, né, que Jesus falou, rogar ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a sua Seara. Nós estamos precisando desses trabalhadores aí, gente. Eu tenho certeza que ninguém foi pior ou muito melhor do que eu, né? Todo mundo sai do mesmo lugar, eu não era de uma família, minha mãe e meu pai são líderes, claro, mas eles também tiveram que se converter. Eu vim de uma família onde meu pai foi fumante, né, onde tinha problemas como toda e qualquer outra família. Eu fui um garoto problemático, reprovei muito na escola, joguei muito meu tempo fora, né, experimentei o álcool, não experimentei a droga, o cigarro deu uma pegada uma vez, foi o suficiente para não querer nunca mais, mas assim, tinha meus pecados, né, errava muito aí, machuquei muita gente com os meus pecados, mas hoje eu sou um servo de Deus, sou um homem de Deus, por opção, eu escolhi ser fiel a Deus, eu escolhi andar com Deus, eu escolhi a santidade, escolhi buscar na palavra, eu escolhi o Espírito Santo, eu escolhi servir a Deus. Eu não estou como pastor por profissão, eu tenho minha profissão, eu sou formado em Direito, eu tenho formação em Teologia também, tenho até um doutorado honoris causa, podia estar aí dando aula em faculdade, ganhando dinheiro nas empresas por aí, né?
com a experiência como confeccionista, mas eu escolhi servir ao Senhor, me separei, me santifiquei para a obra de Deus. Graças a Deus está eu aí, a pastora Kênia também. Eu sugiro que um de carona com a pastora Kênia na próxima, porque ela foi muito pecadora, ela tem coisa muito cabeluda para contar. E meus filhos, eu, Gabriel, Elisa, todos sendo criados no Evangelho, graças a Deus. Vem com a gente, vem você sarar a nossa terra também, entrega a tua vida, vai ser um líder de célula, vai crescer, vai fazer teu Instituto de Vencedores, vai por revisão, vamos crescer, subir o degrau da escada do êxito aí e vamos cumprir o chamado do reino. Isso aí, galera, Deus abençoe vocês, obrigado, céu. Falou, pastor, obrigado. Tá lindo.